Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais. Aqui quem vos fala, seu host preferido desse Brasil, Felipe Lima. E aqui do meu lado ele, o cara que vocês gostam, o nosso amado mestre, o São Tomás de Aquino de Jurujuba. Eita, já tá pegando. O filósofo do povo da quebrada, nosso mestre, professor Robson. Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Tô aqui com alegria, com um convidado fora de série. Mas antes, eu tenho que saudar o nosso CR7. Ele gosta de Salve, CR7. mestre. Ele Salve, gosta. salve. CR7 da produtividade. Quem manda na Quem me dera. Tijuca, Felipe Não, Lima, jamais. escritor da mais alta estirpe. E temos isso. hoje um convidado fora de série, irmão. O cara Fora manda de série. muito. Olha, eu admiro esse cara, viu? é muito bom, né? Eu admiro, Muito bom. eu admiro esse cara. Mas antes da gente falar dele, Vamos lá. Ah, tem nossos... vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar. Porque a gente tem primeiro, mestre, o CT Smart. Isso. Fala um pouquinho do CT Smart. CT pra gente. Smart, ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, porque o CT Smart investe em tecnologia e formação humana. A gente acredita que não é possível um crescimento humano, tecnológico, sem virtudes. Se você usa a tecnologia sem humanidade, você cria monstros. Então nós acreditamos que ciência tem que ver junto com humanidade, para que nós não percamos um perfil humano. Isso é a essência do CT Smart, um ICT que investe em tecnologia e educação. A gente tem a nossa patrocinadora Opa, Master, opa, aquela tem? que vai na camisa, aqui ó, a Inove Hoje, que patrocina o espaço do Estúdio Viter e toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, muito obrigado a Inove Hoje por todo o patrocínio. Mas, por último e não menos importante, mestre, a gente tem a equipe Julgade de Inovadores. O melhor programa dúvida maker do Brasil. Fala Por um quê? pouquinho. Por quê? Porque não separa tecnologia e vida. Você não cria uma pessoa com a cabeça gigante e um coração pequeno. A ideia qual é? É que a criança estude programação, robótica, tecnologia e se forme humanamente. A equipe de Julgade de Inovadores é o único, repito, o único projeto no Brasil que forma o seu filho, o seu educando, não só na mente, mas no coração. Não só na inteligência, mas na vontade. Porque nós somos assim. Para nós, tecnologia é vida, educação é vida. É isso aí. Excelente. O nosso material maker, para quem quiser conhecer, você que é professor, diretor de escola, pai, mãe, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Mas vamos para o que realmente importa. Exatamente. Hoje a gente tem um convidado especial. Opa! Apresenta ele aí pra gente, mestre. Olha, é um dos caras mais preparados que já tivemos muitos, tá? Mas esse aqui é fora de série, porque tem uma missão enorme, que é a missão de educar crianças. Eu respeito muito. A tarefa mais importante que uma pessoa tem é educar pessoas. E eu tô aqui com o nosso querido Pedro Gouveia. Bem-vindo, Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Gente. Obrigado mesmo. Eu vou apresentar rapidamente o Pedro, tá? O Pedro, primeira coisa, eu acho que é o mais importante, eu tô botando aqui os pesos, tá? Pode ser que eu esteja errado. Mas ele é pai. Opa! De 5 crianças. Isso pra mim é uma honra enorme. Parabéns, Pedro. Pedro é administrador. Pedro tem 5 anos de experiência no mercado de educação. O Pedro é diretor atualmente da unidade Monte Alto da Tijuca e é um dos nossos melhores convidados. Bem-vindo, Pedro. Boa, obrigado, gente. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Acho que poder comentar sobre esses grandes amores da nossa vida, né? Que Isso. são, enfim, nossa família, nosso trabalho, onde a gente se doa, onde a gente se sacrifica. Acho que para mim é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar disso. E o nosso tema de hoje é justamente esse, mestre. A importância da paternidade na educação das crianças. O Pedro, como você mesmo apresentou, ele é diretor de um colégio e é pai ao mesmo tempo. Então, Pedro, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória e como você se vê hoje tendo que cuidar das crianças no colégio e das crianças numa mini creche. A verdade é essa, dentro de casa também. Eu dividiria um início de fala, se a gente for falar disso, né? Quando a gente trocava um pouco sobre isso, eu dividiria em primeiro momento falar assim, que era de amor, sabe? Eu acho que a gente precisa
olhar para a educação, se a educação, o sentido dela é esse elevar para fora de si, né? Não só conduzir para fora, mas elevar para fora de si. Eu penso que não tem como fazer isso se a gente não ama. Não tem como fazer isso se a gente não ama. Então, enfim, paternidade e educação, né? Esse tema, tema geral que a gente traz aqui, eu vejo que isso é uma coisa que eu sempre falei com os nossos professores, né? Eu fico ali no Fundamental da Tijuca, mais voltado ali pro masculino, pro segmento masculino. Então, eu sempre falei muito com eles sobre só ensina aquele que ama e só aprende aquele que é amado. Então, acho que... Forte, hein? Então, eu vejo um pouco, assim, se a gente for colocar um início da coisa para falar de educação, né? E aí vem, tem alguns professores, a gente está dando passos, né, no Fundo 1 lá, no Fundamental 1. Então, assim, isso é uma coisa que é um pouco uma marca minha que eu quero deixar para eles, que é uma marca de pai, sabe? Se a gente está falando, né, do segmento masculino, ali propriamente onde eu estou um pouco mais dedicado, no Fundamental, e ali eu tenho professores regentes homens, né? Eu tenho que falar, ele não vai substituir a figura paterna, mas assim, eu preciso passar com a minha vida, né, de pai, mas também de profissional, né? E eu fui para a sala de aula também. Então, foi uma das grandes experiências da minha vida, foi ir para a sala de aula, que assim, como tô colocando o carro na frente dos bois, né? Não falei um pouco da minha história, mas eu sempre fui curioso de educação. Sempre fui muito curioso de educação. Então, gostava a gente tinha um grupo de estudos lá na cidade. A gente vem do sul de Minas, terra muito boa. Terra boa. Né? Terra de pão de queijo, terra de café, né? Acho que um carinho enorme ali pela região. Então, assim, a gente já tinha grupos de estudo ali de educação. Então, assim, sempre fui um pouco já estudioso / curioso de educação, assim. Então, e eu sempre tento passar para os nossos professores esse amor pela educação, sabe? Então, eu vejo que a gente precisa, e aí o que eu digo essa marca que eu tento deixar para eles de ser um grande pai. Nunca substitui a figura do pai, mas é preciso ter uma figura de pai dentro de um ambiente também de escola, né? Se a gente for pensar, dando saltos que, enfim, o pessoal da história e o pessoal da filosofia, do professor aí, talvez assim, cometa até algumas falhas graves, mas se a gente for pensar, né, como é que era a educação há não muito tempo, né? O garoto com 7, 8 anos, próximo de 10, atingindo a idade da razão, ele, assim, se tinha enfim, o perfil tinha esse perfil de voltar-se para a intelectualidade, para o estudo, ele se mudava para a casa do mestre. É isso que as pessoas não entendem hoje. Ele se mudava para a casa do mestre. Então, assim, e aí você vai falar, esse mestre não precisava amar aquele garoto? Sem dúvida. E se ele não amasse? E se ele não um amor meio piegas, que a gente, obviamente, é um conceito muito deturpado hoje, mas assim, se ele não se dedicasse ali com sacrifício, com devoção, com amor para aquele jovem, ele não ia... Você disse coisas importantes aqui que eu queria... Muito. Primeira coisa, né, que eu acho interessantíssima, né? Só ensina quem ama e só aprende quem é amado. Talvez porque nós passamos por uma crise de amor. Nossa sociedade não sabe mais amar. Sem precedentes, né? É por isso que a gente não consegue mais educar ninguém. Por isso que a educação está em crise, porque nós não amamos mais ninguém ou amamos a coisa errada, o que é pior. E a gente ensina errado. E a segunda coisa, que eu acho genial, assim. É recente essa ideia de que nós somos educados só na cabeça. Quando Aristóteles cria a sua escola, quando Tomás de Aquino sai de casa... Só passar informação, né? Você vai ter aula comigo de 5 às 6 e depois você está ali. Não, é a vida inteira. Você está lavando louça com o mestre, você está convivendo com o mestre, você... não é só a inteligência que é formada no processo educativo. E hoje, infelizmente, muitas instituições, não é o caso de Monte Alto, graças a Deus. Meu filho foi um cliente da Monte Alto, aqui na minha cidade.
Aliás, no cliente não, nós somos parceiros da escola, né? Ele não formou só a inteligência do meu filho, formou o coração do meu filho, que eu acho mais importante, tá? Mais importante. As pessoas não entendem. É um erro acreditar que a formação é só intelectual. Se fosse assim, não sei como é que tá aqui no nosso ambiente, mas se fosse assim, Satanás é um homem bom, uma pessoa muito boa, bom, né? Porque inteligente ele é. Sem Qual dúvida. o problema? O problema é que o coração dele estava amando a coisa errada. Estava amando a si mesmo. Então você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Que o processo de educação precisa voltar-se mais para a pessoa e não para o intelecto da pessoa. É assim que o Monte Alto na Tijuca trabalha. É isso. E, enfim, falaria de amor, mas também falaria de um segundo ponto, como eu coloquei aqui, que é... eu colocaria muito forte... Enfim, aí eu precisaria dar outro passo atrás e dizer que nos gigantes que a gente precisa subir, nas costas desses gigantes que a gente precisa subir para poder estar aqui, para poder falar assim, poxa, foi uma trajetória aí que eu diria que é curta, né? Se a gente falar, 5 anos formalmente aí ligado à educação, é uma trajetória curta, me considero ainda muita informação, então, até assim, agradeço aí a cordialidade de colocar como alguém que é referência, mas assim, sendo muito franco, acho que ainda estou num processo aí de aprendizado, né? Daqui ano que vem vamos ter alguma especialização aí voltado para centros educativos, vamos lá para a Espanha, vamos estudar um pouquinho. Legal. Opa! Começa esse ano, mas enfim. Mas eu daria um passo atrás para dizer assim dessas grandes presenças que a gente tem que ter na nossa vida. Então, uma segunda coisa que eu colocaria para falar de paternidade, para falar de educação, seria presença. Existem na nossa vida esses grandes gigantes, né? Então, vem ali do sul de Minas, eu tenho que colocar, não é encher muita bola dela não, mas eu tenho que colocar minha esposa como foi uma grande figura assim na minha vida, porque eu brinquei aqui nos bastidores que, enfim, a gente tem assim alguém que me deu um despertar, que me apresentou esses grandes amores, aqueles que não passam, né? Foi alguém muito de uma relevância assim, que obviamente é alguém que é carne da minha carne agora, mas que é alguém que foi muito importante até no meu início de despertar para esse tipo para esse tema, sabe? Então, enfim, essa foi uma grande presença, né? Então, colocaria ainda outras, né? Essas referências de estudo, né? Então, enfim, voltados aí, professor, não tem nem como falar de Santo Tomás aqui. Pode falar. Mas, assim, foi também grandes referências, né? Algo, enfim, comecei os estudos dentro de educação voltando-se para uma educação mais clássica, né? Para esses fundamentos de educação clássica e tal. Assim, então, são referências, são gigantes que a gente sobe, obviamente, nas costas para poder olhar e ganhar uma perspectiva de educação. Então, enfim, esses grandes da educação clássica também me trouxeram um sentido perene para a educação, né? Um sentido do que é a educação. E, falando de uma forma prática, e aí por isso que eu, enfim, vou falar um pouco desse tema da presença, porque foi alguém que, enfim, sou fãzaço e acho que é alguém que me ajudou, inclusive formalmente, né, num processo formativo de entendimento sobre a paternidade em si. O professor Diego Reis, não sei se vocês já ouviram falar. O professor Diego Reis ele é filósofo clínico, então trabalha um pouco nessa terapia, assim. Então eu não quero aqui falar de presença, falar dessa necessidade de se colocar ali ativo na educação, na paternidade, sem antes não, assim, eu não poderia colocar isso sem deixar de mencionar que quem, enfim, me ensinou muito foi também um gigante que a gente, né? Sobe e nas costas com uma grande admiração e que me ensina muito. Também, enfim, quero deixar muito cunhado isso, assim, que esse termo de presença foi alguém que e aí eu falo, né, de presença voltada para a educação. Por quê? Porque
em algum momento a gente vai tocar nesse assunto, né? A necessidade de um pai presente, a necessidade de um professor presente, de um mestre presente, sabe? E não simplesmente uma entrega ali, enfim, profissional. Minha vida pessoal é uma, minha vida profissional é outra, Separado. né? Ou aquele pai que tem a sobrecarga de um trabalho que exaure as forças dele, deixa ele mais exaurido, e chega no segundo turno, que a gente brinca, né? Chega no segundo turno e poxa... Não tá inteiro, né? Não tá consegue. inteiro. Não consegue... Assim, como dói ver assim, a realidade onde a gente não tem pais presentes, a gente não tem professores presentes. Então, enfim, falaria muito desses grandes temas de amor e de presença. Vocês sabiam que 50% das crianças do Brasil hoje crescem sem o pai? 50%. 50%. Aproveitando o gancho que o Pedro deixou, no sentido de presença, e o que leva diretamente a gente pro início de fato do bate-papo, que é o atual contexto em que nós vivemos e a importância da paternidade presente. O que isso tem causado nas crianças, nas famílias e, por sua vez, na própria sociedade, quando a gente tem não só a figura ausente de um pai, né, a ausência do pai, mas como também a própria sociedade que pede socorro. O que tem acontecido com as crianças? A gente atacado, nós três somos pais aqui. Se juntar a minha família com a do Pedro, são 8 crianças. Eu perco ainda um pouquinho, né? Mas Dá tempo. se Deus quiser e a Thaís estiver ouvindo aqui, a gente chega lá e viram 10 crianças, se o Pedro esperar, tá? É o projeto Dois Uninhos. Dois Uninhos. Já viu? A gente lá no sul de Minas... Bom, Uno é o carro, assim, fala, pô, Ranger, enfim... Dois Uninhos. Dois Uninhos. A gente brinca lá, né, entre o grupo de amigos lá de Minas lá, que a gente fala assim, pô, carro de roça, assim, não é Ranger, não é... Pô, é um Uno. Um Uno. Então... E aí a gente fala assim, pô, mas assim, uma van não tem como. A Kombi, talvez, a Kombi tá meio fora. Então, assim... 2 uninhos pra cada um. O pai vai num, a mãe vai no outro, entende? E as crianças divididas. Já tem mais quantidade aí, tem mais perspectiva para 2 uninhos aí. Fato é que a paternidade é constantemente atacada também, não só pelas ideologias que a gente tem visto, mas até mesmo nos desenhos, nos programas, nas novelas, exatamente. Então, Pedro e professor, né? Como vocês têm visto o sentido, o que significa ser pai nesse contexto atual? Olha, eu não tinha esse dado, né? Eu não sabia dessa... É assustador, A né? gente se preocupa. E aí, enfim, também tenho que colocar, né? Também como um gigante, obviamente dentro das condições que me deu tudo, né? Também é importante colocar o meu pai. Claro. O meu pai. Eu acho que é uma figura assim que, enfim, embora tivesse uma dedicação, ainda tem, né? Ele falou que vai morrer trabalhando. Isso é bonito. Isso é ver bonito. assim. Isso é bonito. certo. É um importante exemplo isso. Então, assim, mas que é isso, assim, uma vez um sacerdote me falou algo que me deu aquelas indagações de adolescente ainda que batiam, né? Tipo, poxa, você começa a despertar e você começa a ter ali... mas eu não tive isso, não vi sobre isso e tal. E ele falou assim, olha, de que fala um sapateiro? De sapato. Um sapateiro fala de sapato. Ele tá o dia todo mexendo com o sapato. Então, assim, os nossos pais não tem que ter não tem que se imputar neles uma sobrecarga que
que eles não puderam dar, porque eles falavam daquilo que eles sabiam. Perfeito. Então, assim, isso demoveu, assim, e aquietou todas aquelas indagações de moleque, Isso cura assim. também, né? Então, assim... Sacerdote sábio, viu? Então, assim, aquelas indagações de moleque morreram ali, sabe? Então, assim, também coloco... Foi uma figura também que me deu, assim, uma perspectiva de trabalho muito, muito bela, que eu trago, assim, ainda muitas inspirações. Então, assim... Não tinha essa informação das estatísticas, mas, obviamente, se a gente olhar não só para a figura do pai, como está ausente, né? Metade ausente, a gente olhar para a figura do homem, né? Acho que o homem vem sendo também agressivamente atacado nem, acho que eu não colocaria nem atacado. Eu acho que, assim, tem se esquecido da masculinidade, tem se esquecido do que é ser homem, né? Eu lembro que na época lá dos idos do congresso do matrimônio católico, do professor, acho que foi assim, a gente teve palestra ali falando da figura do homem, falando da figura do... Então, assim, eu lembro que eu costumava acompanhar um pessoal, o apostolado do Seja Homem, né? Então, assim... E de modo algum esse olhar para a masculinidade era um olhar machista, como todo mundo que começa a falar desse tema hoje vai colocar ali a pecha, assim, o certificado de machista, né? Ou sexista, enfim. De modo algum. Eu acho que olhar para a figura do pai hoje também, olhar para a figura também de como que o homem se esqueceu de assumir o seu papel, né? De ter esse olhar, obviamente, sempre falo, né? Falei isso recentemente para os pais, agora abrindo até um pouco mais, assim, mas as mulheres, elas gostam de estar com o volante na mão, né? Nas casas, né? Obviamente. E acho que elas são as melhores nesse sentido. Só que existe um olhar que é muito mais para dentro, que é do perfil da mulher, que é muito mais para dentro, e um olhar que é muito mais abrangente, porque ela sabe que ela tem o aniversário da fulana, que tem o aniversário de festinha do amigo, que tem a tia que está passando mal, que tem a avó da fulaninha que está... Então, assim, é um olhar que às vezes até é de curto prazo. É um olhar assim, de curto prazo. E quem é o pai? Quem é o homem nessa sua pergunta, né? Quem é o pai? Quem é o pai presente nesse momento, sabe? É alguém que deixa essa condução, mas que sabe colocar ali uma palavra de lei em muitos momentos. Que sabe colocar uma palavra, né, assim, opa, esse caminho aqui não tá... acho que nós não vamos por aí. E pronto, sabe? Nós não vamos por aí. Enfim, a gente vai, às vezes, aguentar um pouco um bico por um tempo, né? Mas é muito importante resgatar um pouco dessa figura, assim, de alguém que sabe dar norte para as coisas, sabe? Acho que a figura de um pai é alguém que sabe dar um norte, sabe dar uma direção. E, obviamente, se ele e acho que não tem como, se eu falei de amor e de presença no início, não tem como ser assim se ele não tiver 100% dedicado nesse perfil de amor sacrifício, de amor sacrificial mesmo, assim, de se doar. E se ele não está 200% presente também. Eu acho que a crise que se faz contra a paternidade, contra os pais, é porque nós perdemos também, com o tempo, a marca do cristianismo na sociedade. Então, é claro, se você e eu concordamos que o pai tem certa preponderância na família, é um certo tipo de pai. É aquele que serve a família, não aquele que maltrata a família. Então quando eu ouço machista, é porque você tá tendo uma ideia de um homem que não é um homem com o coração de Cristo. É aquele que... O homem que tem autoridade, o que faz valer a sua autoridade, é aquele homem que cinge-se com a alfaia e vai lavar o pé do menor. É esse que tem autoridade de falar, o caminho está errado.
Porque eu assumo a autoridade, mas eu assumo a autoridade não sentando na poltrona com charuto pedindo pra dona de casa me dar um uísque. Porque eu sou um homem. Não, o homem é aquele que chega em casa no segundo turno e bota, cinge-se com a alfaia lá. E vou dar o banho nas crianças. É isso que é homem, de verdade. Esse é que tem autoridade confirmada e fala, esse aqui, ele está cumprindo o papel de pai. É mais difícil? É claro que é difícil. Mas é por isso que o cristianismo é belo. E porque a crise é profunda, que as pessoas não entendem isso. Não parece que é isso, Pedro? E, assim, né, colocando nesses termos, assim, se a gente for um pouco para esses textos mais de escritura, a gente pode olhar. Assim, é que pega-se muito nessa... porque a mulher tem que ser submissa e tal. Só que, assim, como é que tem que ser isso? Como é que tem que ser essa submissão, né, que São Paulo coloca? Como é que ele coloca lá? Ele só fala de uma parte? Não, ele fala da segunda parte também, que o homem dê a sua vida como Cristo deu a vida para a igreja. É isso. Como Cristo deu, assim, e como é que ele fez? Como é que ele fez? Sentando a poltrona pedindo café. Dá meu café, senhora. Colocando charutão e o cachimbo. E assim, né? Então, assim, a gente precisa tirar da mentalidade dos garotos, e eu acho que esse movimento Red Pill Pill, esse movimento Red Pill tá fazendo muito Essa mal. Eu nunca ouvi. Eu concordo com você, tá? Esse movimento tá fazendo muito mal pra molecada. Mas é porque não é cristão. Não é cristão. Eles não perdoam, eles não amam. E porque não amam, não conseguem entender como alguém, depois de uma jornada inteira, consegue colocar lá um avental e lavar o pé e cuidar de quem está doente. Eles não amam. Só funciona, Tessalonicenses, esqueci agora quem é. Só funciona quando o cara é cristão. Você é submissa? Sim, submissa. Mas eu, que sou o superior, eu vou lavar o teu pé. Se não for assim, aí vira violência, vira machismo. É tudo narrativa, né? É mais uma narrativa. O Piu-Piu e... Eu gostei muito do Piu-Piu. E a narrativa da submissa. A verdade é que a cadeira do homem, ela não é nada confortável. Não é? O movimento Red Piu Piu tá querendo resgatar a masculinidade, como o professor colocou, sem excluindo o sentido, a parte... sem o sentido que acho que se eu falei de amores, a gente precisa falar de amores que duram, né? Que amor mais que perdura, se não o amor de Cristo, né? Se a gente for colocar nesses termos também, né? Então, assim, olhar para a masculinidade com um amor voltado para um amor cristão, obviamente. Então, serviço. Assim, de doação, de sacrifício, sabe? Então, o professor coloca, né? Eu acho que... E aí, recentemente, falei para os pais, né? E aí eu brinquei lá, coloquei assim, poxa, coloquei umas imagens feitas... Hoje é fácil gerar esse negócio na IA, né? Coloquei umas imagens lá de um pai cansado, com a gravata toda assim, e uma criança no chão, o filho dele no chão, com um brinquedo triste, e ele dando atenção para um videogame. Como é triste saber, e assim... a gente atende, trabalha com diversos níveis de consciência, sempre digo isso, e acho que a gente tem, a missão do colégio é aberta para também acolher esse tipo de família, mas família que estejam a fim de botar a mão nesse arado e assumir o protagonismo da educação, da paternidade, da maternidade dos seus filhos, sabe? Assumir mesmo esse protagonismo. Então, assim... como é triste ver essa realidade, sabe? De onde você tem ali, chega em casa, ou até assim, essa coisa do home office, né? Que às vezes vai trabalhar, e você não para ali às 4, 5 horas depois que as crianças, né, começam a chegar da escola e tal, quem estuda de tarde, quem estuda de dia. Então, assim, você não chega do trabalho e tem uma dedicação para eles. Não, você vai... e emenda, não, porque eu tenho uma reunião às 6, uma reunião às 7 e tal, então, e a esposa tá lá dando jantar, fazendo o dever de casa, cuidando. A esposa tá sendo quem ali, né? Se ela for uma esposa, né, dócil, amorosa, claro, ela vai ser vai estar sobrecarregada. Sim. Mas se ela, ao mesmo tempo que ela
possa até ter esse perfil, ela vai ser também a chatona. Ela não vai ter com quem dividir esse fardo, com quem dividir esse peso da educação das crianças. Por quê? Porque o bonitão tá jogando videogame, tá deitado no sofá, tá, enfim, trabalhando até mais tarde. Não tá dando o devido valor para as coisas, para essas coisas que não passam. É para essa grande missão, né? Então, assim, é preciso ter um equilíbrio nessa vida, sabe, de trabalho. É preciso ter uma hierarquia, né, nisso. O trabalho ele não pode vir primeiro do que uma prática da vida interior, né? Um cuidado ali com a família. Claro, como eu disse, acho que o olhar do homem ele precisa ter esse olhar mais abrangente, mais de médio e longo prazo, mais para fora, muitas vezes, né, de saber onde ele quer chegar, o que ele precisa enfim, adquirir ali de forma material, assim, não que é o essencial a se colocar, mas o que ele precisa de dar de sustento ali para aquele momento, e é esse olhar mais de médio e longo prazo que vai dar esse olhar, que vai dar essa segurança. Mas ele precisa ter um equilíbrio nisso, né? Esse equilíbrio, a verdade é que ninguém aqui está falando que é fácil, né, de fazer isso. Inclusive porque, até entrando num segundo tópico aqui já, esse assunto do equilíbrio e da presença ali que o Pedro está comentando, do equilíbrio entre a vida profissional e a paternidade, às vezes a gente não entende, e aí é uma atenção que a gente tem que ter. Já dividi isso com o professor Robson várias vezes, Pedro. Você às vezes quer ser o protagonista da ascensão profissional, financeira da família, e de certa forma é também papel do homem isso, tal. Mas a gente acaba às vezes esquecendo da providência de Deus, né? E da graça de Deus, e que sem ele nada podemos fazer, né? Uma vez partilhando isso com o meu diretor espiritual, né? Abrindo a parte da minha direção aqui para a audiência, né? Ele falava: Felipe, tudo bem que você tem muita energia, tudo bem que você é um cara que gosta de entregar resultado, que é produtivo, mas quem te disse que essa vai ser a fase mais produtiva da tua vida? Quem te disse? Porque sem o favor de Deus, o que pode ser ninguém o homem? Ninguém é forte, ninguém é santo. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa que chegar em casa e trabalhar mais um pouquinho vai trazer os resultados, vai fazer acontecer e tal. Você tem de 10 a 6 da manhã para fazer isso. Você tem ali horário que você dedica ali com as crianças. Mas essa é uma dificuldade de muitos pais. E você tem uma horinha, duas para você ver alguma coisa, tomar alguma coisa com a esposa, assistir alguma coisa, conversar com a esposa. Tem um momento do casal. E depois de 10, deixa a esposa dormir. Você tem de 10 a 6 da manhã para fazer isso. Isso. Essa é uma dificuldade que muitos pais têm, né, mestre? Mas isso exige força, né? Exige. E aí, numa sociedade mole, a pessoa só quer o videogame. É muito, muito interessante isso. Não quer, deixa o convidado falar, mas eu acho que o caminho é esse, tá? O caminho que tem várias crises, né? Mas nós estamos criando pessoas moles, no sentido de que Tomás de Aquino não pode ação teológica, né? Qualquer empecilho desmonta o cara. Vou fazer dieta. Aí chega um chocolate, eu não vou fazer dieta. Qualquer coisa, né? Então, essa pessoa não quer dormir mais tarde. Me parece também, Pedro, como pais de muitas crianças, né? É muito fácil pro pai, pro homem, querer também arrumar isso como desculpa, como fuga, né? Para sair muitas vezes de casa, para passar do horário no trabalho, para chegar mais tarde, ou até para chegar em casa e continuar a sua jornada de trabalho, ao invés de ir ao encontro dos filhos, né? Porque as crianças não são esse é meu mole. assunto, cara. Matrimônio é meu assunto. É vocação, né, cara? É vocação. Mas aí cada um tem que fazer. E aí, você citou isso também, né? Mas quantas esposas de boa vontade, cristãs, não cristãs, vivem uma sobrecarga por causa disso, né? E o bom marido, o bom pai, o que
que dá vida, o que se sacrifica, o que ama, o que é presente, não pode deixar isso acontecer dentro do seu lar, né? Quanto mais criança, quanto mais cria Deus vai dando, assim, para que você crie, né? Para que você não somente crie, mas que você tire um pouco daquela rudeza da criança, daquele material bruto, mas que você vá ali aperfeiçoando. Quanto mais aumenta-se esses traços da providência, né? Eu sempre deixo de conselho para os casais. Então, o João agora recentemente casou, um professor nosso lá, mas também outros, né? Que casam assim. Eu sempre digo assim, olha, sejam fiéis até o fim e sejam generosos com Deus, né? Seja generoso para com Deus, né? Que confia naquela vocação, que confia naquele sim sincero, de coração aberto, com vontade bem ordenada, que confia naquilo, a sua generosidade, assim, a sua generosidade. Então, quanto mais se aumenta essas marcas da providência, esse amor que de marido e mulher brota uma pessoa, né? Que acho que é o que Fulton Sheen vai falar, né? Desse 3 para casar dele, né? Que precisa para isso, né? O amante, o amado e o amor. Então, assim, e esse amor nada mais é do que um fruto, do que amor feito carne. Então, a gente brincava lá em casa esses dias, e ficou brava, tá? A primeira parece melancólica, um pouco igual a mãe, assim, e ficou brava quando eu falei assim, olha, vocês vão ter a gente pro resto da vida, tá? Vocês vão ter a gente até quando Deus quiser, a gente vai ter isso. Vocês vão ter esse alicerce no papai e na mamãe. Só que o papai ama mais a mamãe. Isso precisa estar claro. O papai ama muito. E a mais velha ficou brava? Ela ficou brava. No dia seguinte, ela tava assim, que às vezes bate uma bad nela. Eu tô lembrando aqui que você ama mais melancólica. Guarda no coração. Você ama mais a mamãe do que a gente. Eu falei, filha, é aqui, ó. Você consegue ver a diferença? Tá pouquinho. Tá pouquinho. Então, assim, não preocupa com isso, não. E aí, assim, eu falo, e falei até recentemente para os pais, dessas marcas que a gente deixa na formação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, e como que, assim, isso vai forjar a personalidade deles no futuro. Então, eu falava de forjar caráter, né, esse dever moral do pai e tudo mais. Então, como que isso vai forjar a personalidade deles no futuro? Então, ela falava, né, isso, e às vezes, assim, superficialmente a gente pode pensar, pô, que marca negativa a gente está deixando na criança. Eu não tenho a menor dúvida de que não é uma marca negativa, de que não é uma, de que não vai ser uma marca para sempre, de que ela vai no futuro olhar para aquilo por quê? Porque eu também já me deparei com realidades onde isso está desmembrado. Essa é a pergunta que eu tenho que falar para você agora. Você como diretor já há 5 anos, né? Você deve ter visto experiências como essa, ao contrário. Crianças que não são amadas, não se sentem amadas, e que lá na escola dá problema. É possível ver isso? A ausência paterna nesse sentido? Muito, muito. Eu vejo... Olha, começo com um exemplo meu, tá? Um exemplo meu. Viajar sempre foi um problema para quem tem mais de 2 filhos. 2 aninhos. Viajar sempre foi um problema. Teve um dia que a gente estava viajando, a gente passou por uma saveirinha, que a saveirinha assim, acabava aqui a cabine, e ela tinha até aqui, assim, de entulho. Não era entulho, era mudança. O cara fez a mudança dele na saveirinha, entendeu? Tava muito alto. Eu brinquei com a minha esposa, gente, daqui uns dias, indo viajar. Ia passar o final de semana. 2, 3 dias, gente, daqui um tempo. Porque... E viajar sempre foi um caos. A minha esposa melancólica, ela é da lista. Ai, Jesus. Ela é da listinha. De uma semana antes ou um mês antes? Meu Deus, misericórdia. Uma semana, assim. Ela é da listinha. Entendeu? Esqueceu. Não, pega aí, pega na gaveta alguma coisa. Eu sou mais sanguíneo, assim, então
vamos pegar aí, ó. Mas vai estar frio. Mas vai estar frio. Então, assim, a gente já teve... E aí, recentemente, eu fui aprendendo ao longo desses anos, né? A gente casou em 2018, então... São 7 anos aí junto. Então, eu fui aprendendo ao longo desses anos a não ficar tão estressado, deixar esse calor do sangue aqui dar entrar em erupção dentro da gente. Então, assim, mas, obviamente, a gente já teve momentos em que... Assim, e aí as crianças veem essa desarmonia. Eles veem esse desequilíbrio. E eu tive uma experiência uma vez, e aí foi desde esse momento que eu falei assim, não vou mais me estressar nesse momento. A gente vai sair de viagem quando der. Ah, você vai sair de manhã? Não sei. Depois do almoço, talvez. Depois do almoço, que as crianças vão dormindo. Ah, mas se não der depois do almoço, eu saio amanhã de manhã. Entendeu? É férias. Eu só viajo em férias, velho. Só vou viajar em férias, então... Enfim, só se tiver um feriadão prolongado que a gente faz uma viagenzinha, enfim, vai pra ver a terrinha lá, ver os parentes e tal. Mas, via de regra, é férias. Então, assim, desde essa experiência, foi quando eu vi que a desarmonia e o desequilíbrio de pai e mãe pode chegar ao ponto... E aí eu pude entender esses casos onde você não tem pai e mãe presente. Sabe o que aconteceu? A gente ali, não, mas não sei o quê. Então, eu queria já sair, já queria ter saído. E as crianças, obviamente, são pequenas, né? Todo mundo lá são 5 abaixo... Na época dessa coisa, eram até mais novas e tal, assim. Atualmente são 5 abaixo de 6, então... Tem 6, 4, 3, 1, 0, né? Então, assim, eu vi os 3 mais velhos... Quando eles viram essa desarmonia, assim, a gente já querendo sair, eles, obviamente, são os mais ansiosos para saírem, né? Velhos, né? E eu vi neles, no tapete da sala, se abraçando assim, e a mais velha falando assim: olha, a gente tá bem, hein? A gente tá bem, hein? Caramba. A gente tá feliz, a gente não tá bagunçando, hein? Repercutiu na hora, né? Mas o ponto é, eles achavam que o problema não era a viagem, ou a listinha, ou a hora de sair. Para eles, isso não tem nem noção se é segunda ou sábado. Na desarmonia e no desentendimento de um pai com uma mãe, eles acham que o problema são eles. Isso é foda. Caramba. Eles acham que o problema são eles. Caramba, cara. Porque, obviamente, entorna um pouco pra eles. Não, gente, eu preciso arrumar. A gente precisa botar isso aqui na mala. Se vocês virem ficar toda hora tirando aqui... Também tem sanguíneo na galera? Também? Ah, tem. Tem de tudo, né, velho? Na real, acho que... assim, são muito novos ainda. Difícil. Mas a primeira tem uma memória de... levou pro coração, impressionante. E tem a segunda que, como já é um pouquinho mais velha, a gente... Desde bebezinha também, a gente achava que ela era muito brava. Então, parece ter um traço mais colérico, assim. Mas é o que dá, assim. Então, mas a pergunta foi nesse sentido, assim. Como eu sou pai também, e tem turma de colégio e tal, a gente percebe crianças... que quando você olha para a questão da família, essa aqui tem uma questão, uma ausência qualquer, masculina ou feminina. No caso aqui é paternidade, né? Mas isso certamente repercute, né? Repercute. Então, assim, eu dei esse exemplo pessoal, onde eles acham que qualquer momento onde uma ausência, o problema são deles, assim, eu fui a raiz dessa não presença, que na verdade muitas vezes são circunstâncias de vida. O que eu tenho casos assim no colégio, né, onde eu sempre sou muito franco em dizer assim: o que me interessa aqui não são as circunstâncias de vida que vocês se encontram. Enfim, foi muito novo e tal. O que me interessa aqui é falar do projeto de educação que a gente tem para ele e chamar vocês. Mas não interessa. Vocês dois a um protagonismo. Isso é belo demais. Então, assim, não é presente, tem um trabalho que me consome muito. Se vira. Você tem que se virar para
entrar em planos de ação junto com esse processo formativo e de educação do seu filho. E precisa também ser dócil àquilo que a gente... Porque, assim, a gente não avança na educação dos nossos alunos se a gente não tem uma família que compra aquele projeto. A gente não avança. Não tem como se... Aí eu dou esse exemplo que é do colégio, assim, também é muito engraçado. Nossa diretora, assim, são alguns desses gigantes que estavam também antes da gente, né? Nossa diretora-geral sempre conta essa história, onde ela falava, estava no início do colégio, então ela fazia direção, secretaria e tudo um pouco, né? Então, assim, ela estava lá na secretaria naquele determinado momento, chegou um pai. Olha, deixa eu aproveitar e perguntar, por que tá aqui que ele só come arroz? Na época a agenda ia lá, arroz, feijão e tal, e aí ia falando o que comeu, né? A gente ainda mantém isso no infantil, né? Por que tá aqui que ele só come arroz? Vocês não dão outra coisa, não? Eu vejo lá o cardápio e tal, não sei o quê. Ele não come nada? Isso tá meio... Chegou até meio que querendo crescer um pouco, assim. E aí ela falou... Foi uma genialidade, assim, de dizer... Em casa ele come o quê? Arroz e salsicha. Opa! Então, aqui a gente não dá salsicha. E... Misericórdia! Não tem muito o que fazer. Corte rápido. Faca, é Tramontina. Então, assim... se a gente não tem alguém 100% alinhado... E esse é o nosso papel. Não precisa estar 100%. Pode chegar ali... Mas chegar de coração... Poxa, deixa eu ver o que eu preciso melhorar. E essa é a Acho que essa é a nossa função. Essa é a essência do Monte Alto e do projeto, né? Personalizar a educação e não fazer uma coisa... Um pai que estiver reclamando não sabe o que está fazendo, Exato. pelo amor de Deus. Exato. Então, enfim, aí falar de educação personalizada também a gente já iria mais um episódio aqui se a gente fosse falar, porque é também um desses gigantes. À medida que a gente vai curioso, estudando ali coisas de educação, eu descobri na educação personalizada algo assim muito singular. Assim, muito singular. Não inventou a roda, Vitor Garcia Alves não inventou a roda, mas existe uma sistematização de um olhar para cada ser humano que é muito bonito. É muito bonito, assim. Então, isso é algo que, assim, a gente precisa contar com essa parceria, né? Acho que a gente sempre fala no colégio, né? De família e escola. Esse é o nosso lema. Assim, família e escola educando juntos. Então, é algo que a gente precisa ter. Não precisa estar, mas precisa só chegar. Acho que, como eu falava de paternidade, né? A gente está falando de paternidade. Se o cara precisa estar dócil a um ajuste de conduta. Porque tem aquela máxima, né, professor? Do foge da dor e busca o prazer. Claro. Né? Então, foge da dor e busca o prazer. Se o pai não está disposto a buscar o sacrifício, não buscar a dor, mas assim pelo menos tolerar, né? Tolerar um sacrifício, tolerar um ajuste de conduta, a gente não vai avançar nesse projeto educativo. E nesse sentido, para vocês, quais seriam, né, os maiores erros que um pai pode cometer na educação dos filhos, né? A gente acabou falando de alguns erros aqui indiretamente, mas vamos tentar deixar isso mais claro para a audiência, para que possa ajudar. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem um tipo de dificuldade diferente. De repente, o que é dificuldade para mim não é dificuldade para vocês, mas não deixa de ser uma falha, um erro ali no dia a dia com a criança, que pode fazer total diferença dentro do lar, dentro da casa, quanto também no ambiente escolar. Olha... Cara, eu vi alguns livros de vocês aqui no início, né? E até parabéns aí, agora publicamente aí, pelo trabalho editorial também. Existe algo que eu já conversei com algumas famílias e que eu acho que assim, é o início de tudo. Se a gente for falar na mãe das virtudes, obviamente, uma humildade, né? Eu falava de ser dócil, obviamente você precisa ser humilde em reconhecer. Mas a ordem, cara.
a ordem. Opa. Eu colocaria como algo, assim, os principais erros. A desordem. Se o Não cara- só material, né? Se o cara, enfim, como a gente falou aqui, como se disse, né? A gente já até falou algumas vezes. Se o cara tem uma desordem nessa hierarquia, por aí ele já começa a se quebrar todo, né? E aí ele vai, obviamente, faltar com uma hierarquia dentro de casa, com essa atenção à esposa, né? Com esse amor, com essa dedicação à esposa. E aí ele vai, obviamente, começar a faltar com a atenção. Eu coloco também um olhar para dentro da minha família como alguém que é um grande exemplo assim desse sacrifício. E obviamente foi quem eu sou o temporão. Minha esposa gosta de brincar que eu sou o esporão. Ela falou um dia sem querer. Eu falei, pô, eu sou o machucado da minha família, não. Quem machuca. Ela falou que eu sou o esporão. Eu sou o temporão. E quem ajudou, né, nos meus cuidados quando eu era pequena foi minha irmã, tinha 13 anos a mais do que eu. Sim. Eu vejo na minha irmã um desejo pela prática, pela dedicação, assim. Meu irmão, pega e faz. Você pega e faz. Sabe, é banho nas crianças que precisa fazer, a gente falou aqui agora há pouco. Tem algumas coisas que eu tenho, assim, aí eu vou expor também. Eu tenho uma inabilidade, são os egoísmos que eu tenho uma inabilidade para... assim, total para esses cuidados mais para esse olhar, acho que todo homem tem um pouco isso também, né, para esses olhares mais para dentro de casa e específico a cozinhar e tudo mais. Eu não sou esse cara, então assim, expondo aqui Tá vendo? Cada um tem uma dificuldade. Eu acho que, sei lá, Thaís pode falar melhor, mas eu acho que a forma que eu mais ajudo em casa é cozinhando às vezes. Então, pô, Cada um tem uma dificuldade. entende? Pô, pega e faz, meu irmão. E aí, assim, eu falo da minha irmã porque, assim, foi alguém que eu vi, tem uma história de vida também muito bonita. Casou, tá, o primeiro filhinho, né, meu sobrinho, Vitor, teve a gestação logo avançando, se descobriu mielomeningocele e hidrocefalia. Coluna mal formada e água no cérebro, traduzindo. Uhum. Então, assim... Deus obviamente confia essas missões, não obviamente, mas assim, se a gente olha para isso como um grande ponto para que a gente se dedique, para que a gente pegue e comece a fazer, sabe? Então, assim, eu via para esses cuidados da minha irmã com o meu sobrinho, assim, um movimento de grande inspiração também para mim, assim, né? Eu vou fazer aquilo que eu consegui fazer e aquilo que eu consigo me dar. Então, eu dou um exemplo também, um exemplo recente de... Eu gosto muito de futebol. Opa. Gosto muito de futebol. Galo, Corinthians. Nós três. Então, sul de Minas, a influência maior é paulista. Ave Maria. E eu também joguei bola com um tio que... aprendi a jogar bola com um tio que era corintiano. Lá vem. Mas sou não praticante. Ah, tá. Corintiano não praticante. Não é corintiano. Quando ganha, a gente fica feliz, dá uma zoada, tá vascaíno aí, ó. Jogou bola? Só que eu sempre fui de jogar. Boa. Então, assim, como eu falava, né? O segundo turno do pai, de um homem, de um marido, de um pai, ele precisa ser em casa. Eu tinha que caçar que horas, né? 9h30, 10 horas. Na hora do futebol. Aí, assim, a quinta filha, com 2 semanas. Na primeira semana eu não fui. Na segunda semana eu fui pro futebolzinho da semana, né? 9h30, quase 10 da noite. Então, uma galerinha bacana. Nunca aconteceu nada muito grave, eu nunca quebrei nada. Eu já tive alguns problemas no joelho nessas brincadeiras, mas nunca aconteceu nada muito sério, assim, de eu parar de jogar. Então, depois eu também conheci um pouco o jiu-jitsu, ainda quando novo. Entrei e tal. Entrei, parei, fiz. Voltei agora recentemente.
Mas sempre fui da bola. E aí eu fui com 2 semanas de quinta filha. Falei, pô, já tá de boa, já tá tranquilinho. Pô. Fui consultar minha esposa só pra ver se eu queria mesmo. Você queria? Ela achou que você queria. Enfim. E aconteceu o pior. Misericórdia. Eu tive microfraturas no dedo, assim, me lasquei todo, assim, quebrei. Isso tem pouco tempo. Foi agora em março, né? A quinta nasceu em março. E aí eu me lasquei todo. E aí, o batizado dela, né, umas 2, 3 semanas depois ali, também em março, ela... Eu quebrei o pé nas vésperas do batizado. Foram microfraturas, assim, né? Pequenos... Mas o pessoal do Monte Alto bate, hein? Não, mas não foi dos pais, não. Não foi dos pais, não. Foi aqui é dos presepada pais. minha. Não, eu jogo dos pais também, mas foi presepada minha mesmo. E aí machuquei o pé. E eu falei, cara, eu vou poder sentar e botar o pé pra cima? Não vai. Eu trabalho majoritariamente com mulheres. Nosso corpo do segmento masculino ainda está crescendo. Então, a equipe de direção é bem mais feminina. Assim, os comentários que eu tive... eu vivi, mérito dela aí, assim, ela obviamente conteve muitos dos comentários, mas os comentários que eu tive no trabalho e tal, do pessoal dos colegas de direção foi, nossa, sua esposa deve estar feliz da vida, né? Sua esposa deve estar feliz da vida. Só que assim, eu não me permitia, porque foi uma presepada minha, mas eu obviamente não podia me permitir parar de me sacrificar, parar de me doar para aquele momento, para aquele segundo turno, né? Então, enfiava a sacola no pé, dava banho nas crianças, colocava o pé pra fora. Aí o resultado também era, tipo, foi numa terça. Aí eu fiquei fazendo isso até o sábado, quando seria o batizado. No sábado travou minha coluna. Mano, coisa leve. Assim, no sábado eu tava todo lascado. Só que, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode buscar, né, essas, como você disse, né, ficar até mais tarde no trabalho ou me machuquei, tô com... Desde quando o homem é assim, cara? Desde quando? É agora. É nessa crise do perfil do homem, dessa crise do pai. Isso, é isso aí. Que ele pode se permitir ficar sem fazer nada, sem se doar, sem se sacrificar. Porque machucou, tá com o pezinho machucado, tá com... Guarda esse corte, diretor. O esposo é o sacerdote do lar. E quem é que se sacrifica no sacerdócio do lar? É o esposo. É o último a comer, é o último a dormir, é o último a tomar banho. Você não entende isso, Calapalha, porque você não é cristão ainda, tá? Diretor, uma pergunta agora. Agora eu vou ver se ele joga futebol mesmo. Os seus filhos já torcem pro Corinthians ou torcem pro Flamengo? A esposa não gosta do Corinthians, mas não é O que corintiano. tem a ver o Flamengo com a conversa? Não, porque tá no Rio, né? Não, o que tem a ver? A maioria Não, mas assim, a influência é muito grande do Flamengo. Muito grande. Ela é flamenguista? Então assim, ela fica falando que ela é flamenguista. E aí tem um padrinho, padrinho da mais velha, que ele é super... Olha ele só, é super... a gente tá falando de paternidade. Os filhos têm que torcer pro time do pai, meu irmão. Entendeu? Não deixa isso acontecer. Eu confesso que eu concordo com ele, tá? Mas essa herança, do Vasco difícil. é dura. Essa herança você passar uma herança de vascaíno... É a cruz, meu amigo. É a cruz. A cruz é que Deus dá, não que a gente escolhe, não, cara. É a cruz. É a cruz que Deus dá, não que você escolheu. Eu escolhi... Deus me deu como pai deles. É verdade. Tem uma senhorinha, mãe de família, que inspirou um movimento do qual a gente se identifica muito, né, atualmente, desde que a gente buscou mais a conversão, uma senhorinha chamada Gabriele Bitterlich. Ela que inspirou um movimento, né, de devoção aos anjos da guarda e tal. Ela fala algo assim, tá? Aí você leva isso para sua vida. Nós não devemos procurar sofrimentos voluntariamente. Eles se nos aparecem no nosso dia a dia. Então, assim... Pra quê? Voluntariamente? Pra que voluntariamente? Cabe o Vasco, gente. Você vai transmitir um negócio desse? Então, assim, brincadeira. Então, assim, um pouco dessa... O professor falou de sacerdócio, né? Se a gente
olhar para a paternidade nesse sentido. Assim, tem um santo muito querido que a gente tem apreço, que uma data muito importante para gente, para mim, para minha esposa, é o 5 de agosto. 5 de agosto foi um dia que a gente, enfim, começou ali a conversar, só que não tinha como casar no 5 de agosto no ano de 2018, porque era domingo, não tinha casamento todos os domingos. Então foi no 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. De São João Maria Vianney. Verdade. Eu tenho uma história dele que me marca muito, obviamente depois lia a biografia dele, né, do Padre Trochu, não sei como é que fala o nome dele, mas é uma biografia dele. Grande. Né? E como é belo ver que ele, com toda a dificuldade que teve para estudar, né, desacreditar, não sabia o latim na época, né, assim, se ordenou, foi ordenado, com muito carinho e confiança de um pároco dele. Se ordenou mais velho, era mais velho. E quando foi dada a cidadezinha de Ars, lá, uma capela lá em Ars para ele, ele chegou e viu uma cidade completamente esquecida de Deus. Uma cidade que era, assim, nos tempos de revolução, como se vivia na época dele, era uma cidade que obviamente já estava entregue a prazeres, já estava, assim, completamente... E olhar para o exemplo dele, quando ele chegou... assim, isso está na biografia dele se flagelar. Deus, salva os meus paroquianos, salva o povo de Ars, salva o povo de Ars. Sabe, ele se flagelar e se oferecer como quase que em sacrifício, como vítima. E, bom, o professor falou de sacerdote, me lembrei desse exemplo, porque eu acho que é isso. O pai, cara, se ele... E aí eu coloco essa reflexão, que uma vez, enfim, rezando e um pouco ali junto das escrituras, a gente consegue fazer uma paráfrase, dar uma exagerada nesses termos, que quando São João Batista fala: é preciso que ele cresça e que eu diminua, por que não a gente não fazer também esse exagero para a nossa vida cotidiana, de que é preciso que os filhos, a esposa, né, cresçam, se eduquem, sejam bem formados. Belíssimo, Pedro. Sejam, assim, tem um professor dos Estados Unidos, escreveu aquele livro Como Ser um Bom Pai, né? James Stanson, acho que é James B. Stanson. Como Ser um Bom Pai, um livro que ele tem. E ele coloca, ele também tem pais bem-sucedidos, enfim. Ele coloca algo assim: mais marcante vai ser para um pai, e ele vai se preocupar muito mais com isso do que um futuro promissor, é um caráter promissor, assim, essa formação do caráter, assim, um pai, uma mãe, obviamente a gente está falando aqui de pai, mas que não se preocupa com a formação do caráter do seu filho, assim, e aí ele coloca ainda assim: vai ser motivo de fracasso na vida do pai, se em algum momento ele falhou com essa formação. A formação dos filhos, assim, a formação do caráter dos filhos, ela é motivo de fracasso na vida toda de um pai e de uma mãe. Então, assim, é um pouco isso que eu penso quando a gente fala, né, dessa entrega, dessa doação, sabe? Quando é que a gente se perdeu? Quando é que a gente esqueceu disso tudo? O professor bem colocou. Acho que quando a gente esqueceu desse espírito cristão, quando a gente começou a dizer sim, né, que essa cidadezinha de Ars lá, totalmente esquecida, quando a gente se esqueceu de que começa dentro de casa a sua doação, a sua entrega. Para mim é isso. Tá. Providencialmente, Felipe, tem um menino no seminário do Rio, Matheus, que está fazendo uma monografia esse ano comigo. E o tema dele é paternidade. Olha. Foi até difícil, achei, mas paternidade em filosofia? Mas achamos lá nos livros. E eu estou vendo aqui no nosso roteiro, assim, que conselho você daria para um pai que reconhece, assim, olha, falharam comigo,
Meu avô falou comigo, meu pai falou comigo. Às vezes a gente fala aqui, parece meio duro, tá? Mas não é não. Às vezes o cara é só fruto de alguém que não amou. Não tem um pai presente, ele também não é presente. Que conselho você daria pra alguém que queira, sei lá, um diretor qualquer, queira... Tá, diretor? Queira... Ele não pegou a referência. Queira ir pelo caminho. Eu quero ter uma história diferente. Eu quero começar um caminho, quero ser um pai reconheço diferente. que isso é legal. Doação é legal, ter uma família é legal, algo que dure é legal, mas não sei por onde começar. Que conselho você daria, Pedro? Eu diria que leitura. Assim, isso que eu ia falar. O cara precisa ler, cara. O cara precisa ler. Porque, assim, também foi algo que eu coloquei nessa conversa com pais. Foi algo que eu coloquei. O quanto que isso aqui tem feito mal para essa nossa geração. Assim, a gente já vem de uns 20 anos aí para mais de uma internet massificada. Só vou interromper uma coisa, senão vou esquecer. Monte Alto, Tijuca e Botafogo. Usa livro e-book? Não, é livro real, livro físico. Não, livro físico, só livro físico. Não, só para marcar aqui, tá? Gente inteligente não usa e-book, tá? Bom. Não é e-book, é livro digital. Livro digital. E-book é um... Tá? Não usa não. Não, então assim... Só quer que a gente tenha... Né? Claro. Só para registrar. Só para registrar. Precisa, é importante. O quanto que isso aqui tem feito mal e tem tirado a presença, aquilo que a gente falou no início, tem tirado da presença, a gente coloca uma presença passiva quando um pai, uma mãe, quando um pai coloca isso aqui na mão. Eu colocava assim, uma foto lá de um pai, ele saiu para um passeio em família, tudo no parquinho e tal, e tá ele aqui, assim, ó, respondendo coisa, tá ele aqui vendo bobagem, tá vendo sei lá o quê, e, as crianças estão lá brincando. O quanto que isso tem feito mal. Então, assim, Leitura. Assim, isso aqui tem que ter regra, cara. Isso aqui tem que ter regra mesmo para você usar ali no tempo do trabalho, mais alguns minutos ali para... E aí eu falava, né? Ordem. Precisa ter ordem. A gente falou aqui em algum momento de ordem. Então, assim, leitura, um bom ordenamento desse seu tempo, sabe? Para que você saiba se dedicar a esses grandes amores, né? Tem o tempo do trabalho, mas tem o tempo da família, tem o tempo com a esposa, tem o tempo com os filhos, sabe? Então, assim... E aí a gente vai entrando na prática. Então, leitura, ordem... Se a gente for entrar na prática, é dizer assim, cara, meu irmão, pega e faz. Começa. Vai custar. Não sei fazer. Começa. Entendeu? Eu ainda expondo aí também essas liabilities, a gente pode colocar assim, essas fraquezas. Obviamente eu ainda não me arrisquei à cozinha, porque também, enfim, comida maravilhosa na minha esposa. Mineira. Não dá. Não, também assim, é super esforçada também, coitada. Cresceu ali fazendo. Ela gosta? Não gosta muito não. Gosta muito não. Mas assim, faz, fica delicioso. Então assim, time que tá ganhando não se mexe. Brincadeira. Mas assim, ver em quais pontos tendo uma leitura um pouco mais sistematizada e um bom ordenamento do seu tempo, ver em quais pontos você não vai pensar muito e vai pegar para fazer. Você não vai pensar muito em pegar, tipo, eu chego da escola, então eu que dou o banho das crianças. Eu chego da escola e assim, uma coisa que eu não abro mão, eu sempre falo isso, com as famílias, assim, a catequese, por exemplo, né? Que seja uma catequese, eu brinquei, né, com essa conversa com os pais, existe uma catequese em cada esquina que a gente possa dar para as famílias, que a gente possa dar para os nossos filhos, para nossa família. Uma catequese em cada esquina. Então, todo momento é momento de falar de uma virtude, de falar de... enfim, os filhos vão ver algo pela janela e vão te perguntar, a janela do carro. Eles vão ver algo no dia a dia deles e vão te perguntar. Então, assim, com um cara que não lê, um cara que não tem ordenamento, ele vai saber pegar no arado de uma catequese? Entende? Entendo. Eu iria por esse caminho também que o Pedro citou, falou bem, que para o homem que está nessa situação não tem muito o que fazer, né? A não ser fazer o que tem que ser feito mesmo, pegar
e fazer, eu acho que seria o melhor caminho mesmo. E as crianças, a verdade é que a criança, no dia a dia dela, no ordinário da rotina, ela nem precisa de muita coisa, né? Para você ser um pai presente, você precisa do quê? Precisa estar ali. Vontade, E tá atento, não se distrair. No sábado agora, os meninos estavam agitados e eles acabaram fugindo um pouquinho da rotina, dormiram um pouquinho mais tarde ali no meio do dia. Uhum. Aí eu falei, a gente vai ter que gastar um pouquinho dessa energia aí, não vai ter jeito. Então, fui, treinei, voltei e falei, vou descer com eles lá pra brinquedoteca. Aí o que aconteceu? A brinquedoteca estava fechada porque estava tendo uma festa no condomínio. Falei, Jesus, o que eu vou fazer agora com esses meninos? Aí Pedro foi correndo assim, ele, papai, vamos ficar aqui, ó. Não foi eu, foi o Pedro dele. É verdade. Papai, vamos ficar aqui nessa parte. Era literalmente uma parte do condomínio que é um corredor e não tinha nada. Sabe o que ele ficou fazendo, professor? Correndo pra lá e pra cá. Eu falei, era o que eu precisava. E ele também. Tô aqui com ele. O João tá correndo atrás dele, eu tô olhando. Papai, vem, corre, vem, faz. E tá junto. 40 minutinhos ali foi ótimo, entendeu? E também uma boa convivência, sabe? Colocaria um quarto ponto aí. Uma boa convivência entre famílias que, bom, se a gente for partir pela essência da coisa, né, dessa amizade, né, que querem, que buscam as mesmas coisas. Então, assim, de você ter ali também boas referências, boas famílias, né, que sejam... O ambiente. Exato, que propiciem, às vezes, o ambiente. Então, assim, eu falo, né, desse ordenamento de tempo... Porque, pra mim, assim, sendo muito sincero, assim, não é que o tempo de férias, graças a Deus estou de férias, ou graças a Deus sextou. Eu não sou desses que dá 8 horas da manhã, levanta o copo e fala quem fez, né? Tem aquele cara lá, quem fez, sexta-feira. Não sou desses, obviamente. Mas o fim de semana pode, e aí às vezes assusta, né? O pessoal do colégio às vezes fala assim, com 5 crianças, ele é um santo remédio pra nossa semana. Uhum. E por que não durante a semana também, agora que enfim, tá escurecendo mais cedo, tá mais difícil. Mas por que não quando tava escurecendo ali para 6h30, 7 horas? Fazer alguma coisa, né? Você não fazer alguma coisa fora também, levar para gastar uma energia. Mas ele já ficou na escola e tal, não sei o quê. Por que não? Por que não sistematizar também o tempo? Eu vou dar o banho, vou ler. Uma série de coisas que você pode fazer. Vou dar o banho, vou ler. Tem o dia que eu vou levar para brincar, sabe? Eu coloco uma brincadeira assim, né? Brinquei com os pais e eu tenho uma bicicleta que tem um na frente, um atrás, né? Dois banquinhos. Eu já ensinei a mais velha a andar de bicicleta. Outra coisa também. Autonomia. Os pais não ensinam mais as coisas, cara. Eu não sou... Assim, eu não sou... Eu não consigo entender um pai que não ensina seu filho a fazer a barba. Eu não consigo entender. Um pai que não ensina seu filho a andar de bicicleta. O meu pequeno ali... Claro, mas vê um vídeo. Vai procurar alguma coisa para ver um vídeo para... Então, assim, eu ensinei a mais velha a andar de bicicleta. Tem um vídeo que eles dão risada, né? Eu mostrei para as famílias, deram risada. Caraca, assim, pode ser até um pouco imprudente. Eu ensinei a mais velha a andar, tava o pequeno aqui, a segunda na cadeirinha de trás, que é um pouquinho maior, e na mochila de canguru, tava nas costas, a menorzinha, ainda tava com 4, a pequenininha ainda. Então a gente tinha um programa de sair, de andar de bicicleta, e às vezes era tipo fim de tarde, 5h30, 6 horas, ainda tava claro. O vídeo é super engraçado, assim. Maria! Aí ela... aí o pequeno, Rafa! Aí ele daqui... Então, assim, momentos assim, gente. Momentos assim. Pega e faz. Fica pra sempre isso, né? Pega e faz. Que marcas... Eu peço poucas coisas a Deus. Eu acho que poderia pedir mais. Mas uma das coisas, assim, que eu sou sanguíneo, tem essa memória ruim, né? Eu pedi pra gravar uma cena... da minha mais velha dançando balé. Um dia que ela tava lá, tava fazendo balé lá, ela começou a aprender os movimentos. Papai, olha. Eu falei, filha, dança mais um pouquinho, vai. Deixa eu ver. Então, assim, que marcas na alma a gente quer deixar na alma deles e trazer para nossa alma, né, nesse processo de educação deles, assim, sabe? Bom,
Um baita episódio, hein? Acabou não. Acabou não? Acabou não. Vai lá. Bom, falamos aqui das pessoas que não têm uma história que favoreça. Monte Alto é uma escola que quer ajudar nisso. Isso. Como é que um pai que, mesmo não cristão, tá? Mesmo que entende que a sua melhor herança é o filho ou a filha, como é que a escola pode ajudar essa família? E como é que vocês ajudam efetivamente? Olha, a gente tem um atendimento que eu falo assim, né, da educação personalizada. Quando a gente faz a visita, a gente fala um pouquinho da teoria da coisa, né? Fala um pouco daquele esqueleto, das 5 dimensões e tal. E eu acho, inclusive... Desculpa fazer tantos parênteses, mas eu acho, inclusive, que essa sacada das 5 dimensões, essa sistematização das 5 dimensões é algo muito genial, assim, né? Porque eu sempre dou isso de exemplo quando a gente fala, né, da formação dos nossos filhos. Eu dou um exemplo meu. Assim, de que fala um sapateiro de sapatos. Então, assim, a gente foi formado para estudar, para passar no vestibular. E isso é uma formação, assim, não tenho nenhuma mágoa, nenhuma marca disso. Mas isso é uma formação capenga. Porque ela se preocupa só com a formação acadêmica. Os nossos pais deram o melhor que a gente podia para que a gente, né, fosse bem academicamente, profissionalmente e tal. Mas isso é uma formação capenga. Então, ter um olhar para essa educação do físico, para a educação da vontade, para a educação socio-relacional, socioafetiva e para a educação para a transcendência, que a gente já falou aqui em algum momento, é muito importante. Então, quando eu falo da teoria, eu passo um pouco sobre essas dimensões e como que assim, é belo olhar para essa educação personalizada, excelência acadêmica e excelência humana. As duas coisas. Então, assim, é excelência acadêmica, sim, mas não pode ser capenga, não pode ser, assim, podado esse aspecto da formação humana. E como é que a gente ajuda? Como é que a gente ajuda um pai, uma mãe que chega lá procurando a gente e tal? Olha, eu falei aqui em algum momento, vai ter que realmente ser dócil a uma condução que pode ferir um pouco esses prazeres que vocês tenham. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é ter planos de ação muito concretos. Então, a gente também coloca como um grande trunfo do projeto as preceptorias. A gente brinca, né? Pelo menos 3 vezes no ano, pelo menos, pai e mãe. Ah, mas você separado. Não interessa, vocês têm que estar aqui. Pai e mãe têm que sentar com o professor regente do seu filho e falar de pontos a melhorar, de pontos conquistados naquele trimestre, naquele período, daquilo que está mais pegando, daquilo que é mais aquilo que é, enfim, mais desafiador, e falar desses pontos e traçar ali alguns planos de ação. Então, docilidade e colocar meios. A gente precisa colocar meios. A gente precisa colocar. Porque ele não toma café da manhã. Chega na hora do almoço, ele tá urrando de fome e aí ele não aprendeu nada, ele não tá... Então, assim, já saiu o plano de ação? Eu preciso ceder café da manhã para ele. Mas ele não tem o hábito e tal. Hábito é isso. Virtude é isso. Adquire-se na força. Muitas vezes. Muitas vezes não. Virtude é força. Na maioria das vezes. Na totalidade das vezes, virtude é isso. Adquire-se na força, na prática, na constância, no esforço. Isso é um bom hábito, né? Então, assim, ser dócil, colocar alguns meios, estar disposto a fazer com que ele aprenda melhor tomando um bom café. Com que ele vença pequenos desafios. No Fundo 1 é o grande... No Fundo 1 não, o infantil e o Fundo 1, que é a experiência maior que a gente tem no colégio, é um período marcado pela restrição alimentar. Aquela rejeição. Não vou falar nem de restrição, rejeição. A folha que é difícil, o legume que é difícil, enfim, alguma coisa que é difícil. É o arroz com salsicha que ele só come, né? Meu filho, se você não estiver disposto a ofertar... Não precisa ser o cardápio da escola, que às vezes é muito difícil.
Mas se você não estiver disposto a ofertar algo mais variado e algo que ele vença aos pouquinhos, fazer algo gradativo, isso faz parte dessa arte de ensinar, dessa arte de amar, de ensinar a amar, né? Faz parte um gradualismo, assim, de você começar a colocar algumas pequenas vitórias. E, poxa, a gente comemora quando, com os alunos, quando eles começam a vencer esses pequenas coisas na alimentação, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Então, colocar os meios, meios e estratégias muito claras, porque pelo menos 3 vezes no ano vocês sentam com a gente para falar desses pontos, né? Nas preceptorias, tutorias. E eu vou falar que para mim fez diferença com o Rafão, tá? É totalmente diferente, porque você é alguém que está falando do seu filho, conhece seu filho, é muito legal. Bom, demais. A gente poderia ficar aqui. Pois é, mas... o Pedro vai ter que voltar, né? A verdade é essa, Pedro. Com a esposa, tá? Porque ela bateu outro ponta-ponta. Porque... Pessoal, baita episódio. Agradecer ao Pedro novamente. Obrigado. A gente falou de forma geral, deu algumas dicas, falou do que a gente não deve fazer, do que a gente pode fazer para melhorar como pai, né? E ajudar na educação dos nossos pequenos. Mas... a verdade é que a paternidade em si é um caminho que a gente está percorrendo, vai continuar percorrendo, de aprendizado também, né? Dia a paternidade, dia. tanto quanto a educação, porque um pai, ele, como falava, a primeira coisa que a gente falou, ele precisa amar para ensinar, existe um quê muito grande, professor, obviamente deve saber disso, e um quê de experimento. Então, gente, se você, enfim, não experimentar, se sacrificar, fugir daquilo que é cômodo e começar a se doar, assim, a gente testa uma coisa, a gente testa fazendo isso aqui. Não conseguir, eu mudo. Então, assim... tem que realmente se diminuir. Então, como eu coloquei em algum momento aqui dessa reflexão, de que se você não estiver disposto a se sacrificar, a mudar, a ajustar e cada vez mais se diminuir, né? Eu gosto de uma foto que até foi agora no Dia dos Pais lá no colégio. Assim, eu falava no início do episódio sobre esse subir nos ombros de gigante. Né? Tem uma foto que o meu pequenininho ele gosta... ele se acha o Homem-Aranha, né? Desde de 1 ano a gente fica incentivando, né? Ele se acha hoje o Homem-Aranha. Então, ele escalou aqui. Tem uma foto muito bonita, assim, que ele sobe no meu ombro, assim... E aí gravaram essa coisa. Se a gente não está disposto a se diminuir, a se doar, a se sacrificar nesse processo, com experimentação, com sistematização, com ordem, sabe? Eu acho que esse despertar precisa acontecer, cara. Esse despertar precisa acontecer para que eles cresçam. Para que eles cresçam. Sem dúvida. Mensagem final, mestre? Bom, muito obrigado, Pedro. Muito legal estar com você aqui. Eu acho que precisamos de mais, né, episódios assim, mais famílias assim. Meu filho foi um cliente, fez a parceria com o Monte Alto aqui de Niterói. E assim, eu não me arrependo em nada. Meu filho foi para outra escola lá e tá voando. E não é só na inteligência, assim, na vontade. Um rapaz, um garoto caridoso, um garoto dócil. Né? Bom, Felipe muito bom, Gorf, Rafão, sabe? Ele. E assim, eu só quero desejar que tenham mais Monte Altos por aí, mais escolas assim, que entendam a missão da escola, que é com a família formar pessoas melhores, com a família. E que você, pai, que está vindo aqui, ó, que você ouça o conselho do Pedro e seja um homem de verdade, um homem com coragem, um homem que não senta na poltrona, acende o charuto e pede para sua empregada trazer um uísque para você, mas quando chega do trabalho, cinge-se com o avental e vai lá para o corredor correr com o teu filho. Porque isso é o que faz o homem grande, um homem que é líder, não é isso, Felipe? Excelente episódio. A gente falou muita coisa aqui que, inclusive, a gente aprende junto. Os convidados que a gente traz, a gente consegue ter essa oportunidade também de aprender. Agradeço, Pedro. A audiência que nos acompanhou até esse momento, se inscreva no canal. Por favor. Curta esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem importante chegue a mais lares, a mais pais também, a mais educadores.
se inscrevam aí no canal e até o próximo episódio, que a gente vai trazer certamente outro convidado relevante. Se eu posso colocar uma última coisa. Por Por favor. Amem devotadamente suas esposas. O professor falou de trazer a esposa aqui. Enfim, não sei Aí, se ela seja tão assim. Enfim, o convite pode estar feito. Mas amem devotadamente suas esposas. Porque Boa. aquela marca nos filhos da harmonia ou da desarmonia, o brinco, né? Às vezes assim, eles precisam ver vocês rindo juntos. Se Eles precisam abraçando. ver vocês, enfim, o Ítalo brinca, né? Acho que eu vi uma vez, eu falei assim, é curioso assim, mas ele viu o amor dos pais quando o pai dava um tapa na bunda da mãe, assim, sabe? E ele achava aquilo uma maravilha. Então, assim, não precisa chegar nesse nível, talvez, mas assim, amem devotadamente suas esposas. Amem Claro, devotadamente. sem Então, quando eu digo de que é preciso que eles cresçam também a sua esposa, assim, tipo, um pai não é sozinho, um pai não é Isso, sozinho. Sem dúvida. Ele precisa dessa percepção. Esses traços de harmonia e desarmonia vão trazer marcas, Sim. né, na vida dos nossos filhos. Então, acho que é uma última colocação aí. Muito bem colocado. Muito bem colocado e uma mensagem importante aí. Para você que é pai, esposo, a verdade é que uma mulher edifica o nosso lar também, a nossa vida, né? Isso aí. Um beijo para as esposas também que estão em casa, né? A Isso aí. Thaís, Viviane, que estão nos assistindo aí também. Márcia, minha Isso. esposa. Boa. Beijão para todas. Deus nos abençoe, nos fortaleça. Boa. Pessoal, até o próximo episódio e tchau. Obrigado.